queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa rádio web católica, Rádio Profecia. O evangelho de hoje acontece logo após um gesto profundamente marcante. Jesus lava os pés dos seus discípulos, ou seja, antes de falar, ele age. Antes de ensinar com palavras, ele ensina com a própria vida. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, baixe o nosso aplicativo. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 13, do 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés do discípulo, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus diz: em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Aqui, meus irmãos, está o centro do evangelho de hoje. Não existe discipulado sem humildade. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem crescer, querem aparecer, ser reconhecidas. E não há problema em crescer, o problema é quando queremos crescer sem servir. Jesus, sendo Senhor, se faz servo. E ele deixa claro, se queremos segui-lo, precisamos trilhar o mesmo caminho. Ele continua: se sabeis isso e o praticais, sois felizes. Percebam, meus irmãos, Jesus não diz felizes se souberem, mas felizes se praticarem. Aqui está um ponto essencial para a nossa vida cristã. O Evangelho não é teoria, é prática. Muitas pessoas conhecem a palavra, escutam pregações, participam da igreja, mas a felicidade que Jesus promete não está só no conhecimento, e sim na vivência. Depois, Jesus entra em um momento mais profundo, falando da traição que está para acontecer. Ele cita a Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Isso nos ensina algo muito realista. Nem todos os que estão próximos de Jesus vivem de fato em comunhão com Ele. Judas estava ali, caminhava com Jesus, ouvia suas palavras, mas o coração dele estava distante. Isso é um alerta para nós. Proximidade externa não garante fidelidade interna. Por isso a vida cristã exige vigilância do coração. Jesus então diz algo muito importante: desde agora eu vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer creais que eu sou. Aqui Jesus revela sua identidade divina. Eu sou. É o nome com que Deus se revelou. Ele mostra que nada foge ao seu controle. Mesmo a traição não é o fim, faz parte de um plano maior de salvação. O Evangelho termina com uma frase missionária: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A igreja é continuidade da missão de Cristo.
Quando acolhemos um discípulo, um missionário, um irmão que vive o Evangelho, estamos acolhendo o próprio Cristo. E acolher Cristo é acolher o Pai. Meus irmãos, o que esse Evangelho nos pede de forma concreta? Primeiro, humildade verdadeira. Não uma humildade de aparência, mas aquela que se traduz em serviço, em casa, na comunidade e no trabalho. Segundo, coerência de vida. Não basta saber o que é certo, é preciso viver o que é certo. Terceiro, vigilância do coração. Não podemos ser como Judas, próximo por fora e distante por dentro. Precisamos cultivar uma fé sincera, fiel, perseverante. E, por fim, acolhimento e missão. Somos chamados não só a seguir Jesus, mas a representá-lo no mundo. Talvez hoje possamos nos perguntar: tenho servido ou tenho buscado ser servido? Tenho vivido o que aprendo ou apenas escutado? Meu coração está realmente com Cristo? Meus irmãos, peçamos a graça de sermos discípulos autênticos, não apenas de palavras, mas de vida. Que aprendamos com Jesus a beleza do serviço humilde, porque é nele que encontramos a verdadeira felicidade. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.